discutir os projetos, né? E nos últimos tempos, infelizmente, as coisas vêm, a gente não sabe se é um projeto, se é uma consulta pública, porque as discussões estão acontecendo, mas elas são feitas em título de consulta pública. A gente está vendo como é que é. Então, o que eu acho importante é que a gente formalize esses processos, né? Chame as instituições dizendo que é um debate que tem uma pretensão de encaminhamento de um outro fluxo, né? A gente talvez tenha que reivindicar isso enquanto fórum, né? Que a gente formalize um pouco melhor esses processos, porque nós somos chamados, executamos, outras instituições já foram chamadas para ser questionadas, alguns via e-mail, outros via física, enfim. Mas eu acho que é importante isso, a gente se preocupar com essa questão de formalização e aproveitar o momento para poder abrir o processo e discuti-lo por dentro. Essa é a proposta, tá? A proposta hoje, então, é de nós criar um grupo e construir um documento para a SMED, FASC e gabinete do prefeito, que não dispare nenhum edital, até nós poder construir junto enquanto sociedade civil, enquanto organizações, até para a gente ter bem claro de como que vai se dar esse processo. O segundo encaminhamento, então, a gente faz esse documento, vamos primeiro criar o grupo, né, os nomezinhos, os fóruns temáticos, todos têm que estar envolvidos, porque estão diretamente ligados. Isso. Ou seja, sim, porque tem o TE também, né? Tá, sim. Tá, entrou como trabalho educativo. Não. Ele é serviço de convivência. Isso, é tudo. O segundo encaminhamento, então, é um documento para a promotora Daniela Bonzan, que é ela, então, que trata todo o processo da educação e traz que a questão do contraturno é da SMED, para a gente poder construir com ela, explicar direitinho o que é o público da assistência social, como as gurias já trouxeram, aquelas 11 prioridades, né? Então, para a gente encaminhar, logo em seguida a gente tem aqui o CNDK que vai falar do edital, vai falar de dinheiro. Os nomezinhos, fora os 2 fóruns temáticos. Quem gostaria de participar desse grupo? Nós não vamos ampliar muito, para não ter 100 pessoas e depois a gente não poder se encontrar, mas... Uma coisa que a gente precisa ter clareza, que nós vamos entrar coletivamente. Não é uma questão a entidade A, a entidade B, nós vamos entrar coletivamente. Enquanto, não existe carreira só, não existe reuniãozinha de lado no gabinete. CEMAS, CMDK e fórum. O documento será assinado por esses 3 entes. Então, a contribuição de se colocar à disposição, não precisa ter a preocupação, bom, mas é a fulana de tal lugar que vai estar lá construído. Não, é coletivo. Então, não tem preocupação com retaliação. Né? Não, eu acho que isso é bem importante, coletivamente. Aqui nós todos somos fóruns, só existe uma coordenação eleita para não ir os 400 que são credenciados no fórum e falar com o prefeito e falar com a FASC, né, para ir virar bagunça. Mas eu gostaria de convidar, então, pessoas chaves que pudessem estar junto com nós. Eu acho que bem como a Yara falou, nós sempre construímos as políticas públicas. Aqui nós não estamos não tem revanche do governo, não, é construção coletiva. Então, poderia levantar a mãozinha, quem poderia estar com nós nesse processo? Seu nome? Seu nome? Pode descer aqui? Estou reforçando o seguinte, né? Nas nossas reuniões, nas 2 reuniões que nós fizemos com as entidades, já houveram algumas pessoas que se colocaram. Eu gostaria que essas pessoas que se colocaram naquele dia, tipo a evangélica, coisa assim, né? Que se colocassem novamente, porque aquela vez a gente consultou enquanto SEMAS. Agora nós estamos construindo no coletivo. Essa reunião que foram as instituições, nós não estávamos, então a gente não sabe que foi criado um grupo, né? Mas acho que foi boa a tua colocação. A Fernanda, a ideia de a gente pegar 5 pessoas aqui da plenária. Tá? Quem puder descer aqui e deixar o nomezinho no caderno. Então a gente tem... Pode botar mesmo.
O Alcione levantou o dedo? No final a gente pode colocar os dados, deve ser. Tá anotando o nome, André? O Alcione. É só 5 pessoas, tá? Vocês depois combinem. Combinem aqui com a Andréia, desce e combinem aqui com a Andréia, os nomezinhos. Tá lá, ó, a irmã Simone do Monteiro, a Milene, só não sei a O entidade. Everton também? A Fala. Oi? A Fala. Oi? Eu não tenho como sair daqui. Tá, amor, só diga o nome e a entidade. Fernanda, sensacionalista, São Antônio Portolino. Pessoal, depois vocês descem aqui. Tá, depois desce aqui e conversa com a Andréia, porque nós temos a pauta do CMDK, questão do edital, a Roberta não pode. Quem é que vai falar do Gustavo? Tu que vai falar do edital? Gustavo está lá dando uma aula de... Quem é que vai falar do edital? Gustavinho? Já tô indo. Tá, a Roberta vai falar do edital. O Everton trouxe bem a fala, eu também fiz parte desse GT Vínculo SUAS, eu mesmo, que eu fiz um pós dentro da FASC, pós e mestrado, e a gente nunca chegou, e acho que foi importante dizer, né, por que nós nunca chegamos, Everton? Porque nós nunca conseguimos vencer a planilha financeira. A discussão sempre parou, o GT Vínculo SUAS foi a questão financeira. De que o recurso hoje é pouco e ainda mais com as exigências do marco regulatório ficou pior ainda. Ficou pior ainda, é um recurso defasado, embora tenha dado 5%, 5% praticamente foi repassado para a folha de pagamento. Então a gente sempre travou as discussões do serviço de convivência, do GT Vínculo SUAS e desse projeto técnico, foi na questão planilha financeira. A qualidade se dá também através do recurso. Não adianta a gente querer fazer qualquer coisa para qualquer coisa ou fazer de pobre para pobre. Então a gente sempre esbarrou na planilha financeira no GT Vínculo SUAS. Por isso que até hoje a gente não tem um projeto técnico. Eu lembro bem disso. Acho que só as pessoas depois deixem o telefone com a... Só deixem o telefone depois com a Andréia. Tá, a gente tem uma proposta indicativa que ficou dia 15, né? Dia 15, quarta-feira à tarde, lá no SEMAS. Seria... Tá. Então vamos lá, tem duas datas indicativas. Uma na terça-feira de manhã, dia 14, e a outra dia 15, na quarta-feira de tarde, lá no SEMAS, a primeira reunião, porque a gente entendeu que esse documento ele precisa ser rápido, se a gente quer encaminhar para a gestão e para o gabinete do prefeito, este documento precisa ser rápido para ser encaminhado. Por isso que a gente pensou nessas datas. É bem tranquilinho, nós vamos levantar o dedinho. Isso. Manhã ou tarde? Quem prefere de tarde, quem prefere de manhã? Quem prefere de manhã, levanta o dedo. Já levanta e sai para a rua. E de tarde? Quem prefere de tarde? Empatou. E aí, como é que nós vamos desempatar isso aí? E aí, pessoal? Tu não votou? Então tu desempata. A Roberta não votou, ela vai desempatar. Quarta não dá porque a gente tem CMDK. Tem que ser terça pela manhã. Aqueles que preferiram a tarde, façam o esforço para ler. Pessoal, então assim, só em nome do SEMAS agradecer, então a gente está aqui em todas as plenárias, a gente hoje de manhã, né, Rose, conversou um pouquinho de o quanto é importante essa articulação CMDK, SEMAS e fora de entidades, e a nossa ideia é que a gente consiga fazer aí uma sistemática dessas reuniões, não só para tratar de assuntos quando eles estão estourando, mas que a gente possa tratar no conjunto como um todo, né? E acho que o pessoal disse, essa discussão que nós estamos fazendo aqui
ela ultrapassa o indivíduo, porque ela trata do atendimento de criança e de adolescente em situação de vulnerabilidade. Portanto, nós temos que garantir, sim, e tem um total de criança de 6 a 15 anos, essa informação a gente recebeu, de 9.856 atendimentos. Isso tirando o trabalho educativo e o ProJovem. Então, tanto os conselhos como fora de entidades, nós temos aqui uma responsabilidade de garantir que esse atendimento permaneça. Nós não estamos dizendo um ou outro, nós estamos dizendo que ambos os serviços têm que permanecer, porque eles têm metodologia. O serviço de convivência ele é tipificado pelo SUAS, ele está lá, ele estabelece como ele tem que acontecer e funcionar e qual é a sua metodologia. E nós temos sim que fazer todos os movimentos necessários para garantir. Certo, pessoal? Então esperamos que todos estejam imbuídos deste objetivo. Obrigada, Ângela. Vamos passar agora para nós queremos dinheiro. Pessoal, eu já falei na outra vez e vou só reforçar. Está aberto o processo eleitoral do Conselho Municipal de Assistência Social. Em breve nós vamos estar divulgando o cronograma. Tá? E é extremamente importante a questão dos conselheiros de Coraz. Em princípio são usuários. Tá? Ainda está sendo construído o edital, mas na sua, digamos assim, nas Coraz são usuários. Então as entidades precisam reforçar esse protagonismo dos usuários. E por que eu estou dizendo isso? Porque são 17 regiões. Hoje, no Conselho, nós temos menos 6 regiões. Tem 6 regiões sem conselheiro. Tá? E nós precisamos, pelo menos, de candidaturas nas 17 regiões. Isso é extremamente importante que nós tenhamos, porque o governo tem um projeto novo de lei para o Conselho, reduzindo o número de conselheiros. E ao reduzir o número de conselheiros, ele tira a representação das regiões. Ele sai de 17 usuários para 4 usuários. Então, as regiões não terão, né, nessa discussão da nova lei. Se nós, nesse processo que estamos aqui, está aberto, né, estamos trabalhando com a lei, a 352 que existe, e nós não colocarmos candidatura em todas as regiões, nós estamos dizendo para eles que eles estão certos. Né? E essa questão de ter conselheiros em todas as regiões, isso é o protagonismo de Porto Alegre. Porque é a capilaridade para poder abranger a cidade inteira. Então é muito importante que o pessoal preste atenção. Né? Nesse processo a gente vai estar mandando para o fórum vai estar distribuindo para as entidades, nós vamos mandar para as entidades também, mas é extremamente importante, tá? Não, pessoal, a questão que eu coloco é que foi decidido que eram os usuários que seriam os conselheiros. Só que os usuários não participam das Coraz, porque as Coraz reúnem horário comercial que os funcionários podem ir. Então está tudo errado no processo, né? Desculpa dizer, não tem como o usuário que vai ir, que vai ser escolhido, ele não participou e não domina o assunto. Então tu bota um usuário lá que não sabe de nada porque não participou de Coraz, não participou das discussões. E as Coraz, olha, já briguei com muito funcionário, porque o funcionário que, não, eu não vou agora essa, eu quero reunir no meu horário de trabalho. Então está tudo errado, gente. Tá? Então está errado o pessoal que participa das Coraz se priorizarem acima dos usuários. Obrigada. Olha só, nós vamos ter, na nossa pauta não foi colocada a SMED, mas a Elaine vai trazer
Não, ok, só um momentinho. É que o pessoal está indo embora, como na pauta não está a SMED, a Elaine vai dar alguns retornos da SMED. Primeiro nós vamos ouvir a Roberta, tá? E depois a Elaine vai falar sobre alguns retornos da SMED que a gente solicitou ao secretário Adriano. Bom, pessoal, a gente tinha colocado ali na pauta Conselho Tutelar também, eu vou começar com o informe. A gente tem agora no dia 9, pela manhã, a diplomação dos conselheiros tutelares do município de Porto Alegre, lá na Assembleia Legislativa no Teatro Dante Baroni. É importante a participação de todo mundo, é um processo que é o processo das comunidades, de escolha dos conselheiros tutelares, a gente conhecer quem são os conselheiros tutelares, porque é com eles que a gente vai se deparar no dia a dia de atendimento da criança e adolescente. Eles são, então, um elo super importante das instituições, então acho que é importante que a gente possa, quem se puder fazer presente nesse dia, ir lá no Dante Baroni. E no dia 10, na sexta-feira, eles tomam posse, então começam a atuar a nova gestão do Conselho nas comunidades. Só para dar esse informe que eu acho que é importante, assim, a gente conseguiu antecipar um dia e um local para que possa todo mundo estar presente, mas é um dia bem importante, bem significativo para Porto Alegre, porque é às 10 horas. É a posse, então, dos conselheiros tutelares do município de Porto Alegre, tá bom? Além disso, eu tenho a incumbência de falar um pouquinho do edital, né? Como é que ficou? A gente finalizou, a gente vem tratando do edital, pessoal, só para vocês terem uma noção, desde maio do ano passado, todas as questões. Demorou, mas não foi muito também, para vir o recurso da Receita Federal, que é aquele das deduções que não são direto para uma instituição, mas para o fundo da criança. Veio, a gente passou pela PGM, voltou da PGM e agora apresentei o PL de liberação do recurso. O valor total que se tinha era 2.600.000. A gente optou por fazer o edital com 2.400.000 para que fique um valor em específico. Se tiver qualquer tipo de problema, qualquer tipo de possibilidades, a gente também, em emergência, a gente tem esse valor. Então, o edital 2000, já está, né? É o edital 20 de 2019, porque a gente já teve a resolução do ano passado. 20 porque todos os editais do Conselho da Criança, do Conselho Tutelar, foram do Conselho da Criança, então é o edital 20 de 2019. A gente só está aguardando a liberação do PL com o valor, porque quando vira o ano, por mais que se tenha feito no ano passado, ele precisa ser refeito esse ano. E ainda não tem uma data. Tem alguma data ainda, Aline? Ou não? Não? Tá. Que é o Comitê de Liberação dos PLs. Geralmente, eles começam, por experiência, eles começam a funcionar mesmo a engrenagem depois do dia 15. Como a gente, né, tá hoje no dia 7, geralmente é depois do dia 15 que a gente tem as aprovações dos PLs do ano, e aí dentro desses tem o recurso do edital. A gente não mexeu nos percentuais do ano passado, ficaram os mesmos. A gente até teve algumas discussões quanto a diminuir, aumentar e todas as questões, mas principalmente em função de educação infantil, porque a educação infantil tinha recebido um aumento, todas as questões, mas a gente também ponderou que é um atendimento de turno integral, 8 horas dentro da instituição. O aumento vai se dar gradativo para o próximo ano, não tem ainda, então a gente ponderou que ficasse a mesma coisa desse último ano, para que seja uma coisa que todo mundo possa utilizar. Lembrem, PPCI, essas coisas tudo para colocar, porque é o momento. Vai dar um valor dentro do que entrou ano passado, 180 instituições, vai dar mais ou menos alguma coisa perto do valor do ano passado, que foi 2.800.000 do ano passado. Então, a gente também tomou um cuidado nesse ano, a ideia era lançar 26 de dezembro, né? Mas não teve tempo hábil e agora tem que ter o PL para ter o lançamento. Só pode lançar depois que tiver o PL. A gente já acordou internamente no CDK que a gente não vai lançar em janeiro, porque a educação infantil em específico, em janeiro tem um período de férias coletivas, onde os trabalhadores não estão presentes. Então a gente já tomou esse cuidado para que se tem que mandar projetos, algumas coisas, mas que seja lá em fevereiro, para que também não mexa com a estrutura das instituições que voltam de férias e que é um período que é férias coletivas, não tem que escolher quando que a pessoa vai tirar ou não férias. O ano passado foi um problema, porque algumas instituições estavam fechadas, então tiveram que alguns trabalhadores se mobilizar.
ele vai funcionar da mesma forma que o ano passado, em 3 etapas. Pessoal, se não mandar a primeira etapa na data certa, não adianta, e aí eu faço esse apelo para vocês, não adianta mandar pedido, dizer que o computador quebrou, a pessoa não foi, é edital. Se a gente libera para uma, a gente tem que liberar para todos, em todas as fases do processo. Então é bem importante que a gente respeite a data. A gente fica assim, ó, enquanto instituição, com o coração partido, quando vê uma instituição que sabe que precisa, que perdeu a data, que não enviou, mas não tem como a gente fazer qualquer tipo de alteração porque faz parte do processo digital. Se fosse uma plataforma de enviar o processo, ele de qualquer forma, ele ia precisar da data e estaria fechado depois de meia-noite. Então, é a mesma forma, respeitar as datas, respeitar os prazos e vai ser como a gente fez no ano passado, por etapa. Pessoal que está saindo, depois não me manda mensagem perguntando como é que foi, qual é os percentuais e como é que funciona e quais são as datas, né? Sim. E aí no outro a gente alterou. A gente está usando o segundo texto do ano passado, que foi o segundo texto com as alterações, para não dar o problema da contabilidade, todas aquelas questões, a gente está usando o segundo texto, para não dar nenhum tipo de problema. E no decorrer do processo do ano passado, teve alguns problemas que a gente já verificou e que a gente já fez as alterações também, para que dê a via de regra tudo certo. E também, para não prejudicar as instituições, a ideia é utilizar a lista de presença de dezembro. Porque em fevereiro, nem todas as crianças iniciaram ainda, nem todas as crianças estão matriculadas, nem todas as crianças fizeram a troca de informação, nem todas foram encaminhadas pela ISMED, tem a educação infantil, e é uma série de coisas. Então, para a gente utilizar a data base de dezembro, para que não dá nenhum tipo de problema. Isso também está no edital. Além disso, eu vou deixar até exposto aqui, porque eu acho que é importante a gente estar muito claro com as coisas. A gente está enfrentando mais uma questão no paralelo, que é a questão que eu acho que os PCDs... o pessoal da pessoa com deficiência tem se reunido no fórum, que é a questão da idade. O Conselho da Criança tem uma resolução que diz que a gente atende que para o Conselho, a idade, tem até um texto, eu nem vou falar agora para não usar uma nomenclatura errada, porque eu não sei, mas a gente sempre não utilizou critérios de idade para os PCDs. Esse era um critério do Conselho da Criança, foi uma questão de sensibilidade, entender o contexto e a especificidade. Acontece que a procuradora e o rol de procuradores não entendem dessa forma e não tem uma nomenclatura que nos embase quanto a isso. Então, algumas instituições, inclusive do ano passado, que colocaram crianças e adolescentes atendidos acima de 18 anos, já não contaram o número de crianças. O que a procuradora disse? Que não tem na legislação. A gente tentou usar algumas coisas básicas, como a aprendizagem, que não utiliza de idade, algumas leis paralelas, mas não tem. A gente foi procurar também via promotoria algumas questões. A promotoria também entende que quando completa 18 anos, então teve uma discussão bem grande. A gente encaminhou mais um documento ontem para a procuradora que estava lá no conselho, para a gente fazer mais algumas tentativas, procurar algumas visitas em loco de algumas instituições. Mas, como foge da nossa possibilidade, porque é uma questão de legislação, a gente também não tem muito do que argumentar, porque nós não temos legislação, a resolução do Conselho da Criança não pode ser maior, não pode ser maior do que o ECA. Então, nesse sentido, a gente não tem embasamento teórico. No paralelo, a gente já tem conversado sobre projeto de leis, sobre um fundo nacional e municipal, via de regra, para pessoa com deficiência, mas aí o pessoal que é da área específica já está trabalhando mais especificamente nessas questões. Mas só para deixar claro para vocês como é que são as questões. E além disso, é quando envolve reforma em imóveis alugados, pessoal. Tem uma legislação também que não permite, porque via de regra também no aluguel tu teria que abater qualquer tipo de benfeitoria dentro da instituição. Nós entendemos que algumas coisas vão se depreciando com o uso, né? Mas se não tem na legislação, o Gustavo fez um estudo bem aproximado de ver o que é reforma, o que é isso, o que é aquilo, bem significativo, acho que a gente vai apresentar junto com o edital, mas eu queria deixar claro para vocês aqui
quem tem um imóvel que seja alugado e que tenha reformas ou alguma coisa do gênero, para o edital e para captação de recursos também, está bem difícil a liberação. Para vocês terem uma noção, eu tenho na minha instituição um erro de número do local do atendimento junto com a Receita Federal, e eu estou há 6 meses sem receber nenhum tipo de recurso que seja da instituição, porque não bate o endereço com o da Receita. Então não é um problema assim, que seja com alguma outra instituição, é com todas que não bate a questão da nomenclatura e tudo mais, só para vocês terem uma noção, deixar mais claro. Então, provavelmente na próxima plenária a gente vai estar, como hoje é dia 7, provavelmente na próxima plenária a gente vai estar no final do lançamento do edital, e a gente também deu os prazos muito curtos, assim, vocês fiquem bem atentos, para que a gente não tenha um tempo muito extenso para se receber o recurso. Então, geralmente, para encaminhar a lista de crianças é uma semana, o projeto a gente pensou 2 semanas, e os outros documentos também, plano de aplicação, 2 semanas. Eu pensando agora aqui, não sei certinho os dias, né, mas vai ter que até que ser reavaliar pela data, mas só para vocês terem uma noção e ficarem dentro de acordo com as datas. Mais alguma coisa? Tem mais uma questão, pessoal. Não, pode deixar. A gente está com a colega aqui, a Aline, a nossa conselheira nova do CMDK, representando a Secretaria Municipal de Relações Institucionais, né? A Aline, ela propôs que a gente faça uma pesquisa e possa avaliar as questões administrativas do Conselho. Sabe aquelas coisas que a gente traz aqui? Não me respondeu o e-mail, não encaminhou, nananana, que a gente possa avaliar, não uma pessoa, os processos internos, para que a gente possa fazer uma caminhada, um movimento de fazer algumas alterações e fazer algumas modificações internas. A gente encaminhou para o fórum hoje, e aí a partir disso vai replicar para as instituições, para vocês responderem também um pouquinho tem algumas coisas, pontos positivos, pontos negativos, demandas, para a gente responder e melhorar o processo interno de encaminhamento de projetos e tudo mais. Pessoal, se possível, que esses retornos aconteçam até o dia 15 de janeiro. A ideia é que a gente possa construir um plano. Se tu falar lá, todo mundo vai escutar. Tá bom, tá bem. Boa tarde a todos. Vou falar daqui para facilitar a logística. Mas é um pedido, eu me chamo Aline, eu estou chegando agora para integrar a equipe da gestão administrativa do Conselho. Então, o meu primeiro desafio é justamente melhorar a experiência, tanto de atendimento quanto de repasses e tudo mais, entre o Conselho e as entidades. Então, eu preparei uma pesquisa de satisfação, que mais do que a nota que a gente questiona ali, é interessante entender as principais dificuldades que vocês têm hoje quanto aos processos de atendimento e repasse, basicamente isso. E aí, mediante esses materiais, eu me comprometo, inclusive, no próximo encontro de entidades, se houver um espaço, poder dar um feedback para vocês. Uma das coisas que a gente combinou é estar fazendo um guia das entidades, porque é algo que não existe, as informações elas estão bastante presentes no site, mas acredito que elas ainda possam ser mais compiladas. Só que para a gente poder fechar todo esse material, nada é mais importante do que a resposta e a percepção de vocês, tá bom? Algumas pessoas já receberam, porque eu já tenho inclusive pesquisas já respondidas, mas está saindo hoje do Fórum de Entidades para todas aquelas que ainda não receberam essa pesquisa, que eu quero contar com a resposta de cada um de vocês, tá bom? Para a gente poder compilar o material. E aí no mês que vem, não sei qual é o dia próximo agendado, eu me comprometo a trazer essa devolutiva para vocês. Não só sobre o que apareceu, mas também sobre o principal plano de trabalho que a gente vai fazer, tá bom? Muito obrigada. Boa tarde a todas, a todos, né? Para quem não me conhece, eu sou a Marília, sou presidente e diretora fundadora da Escola Infantil Eremi. Nós só temos a educação infantil. Nós demandamos, Yara, o SASI, há 3 anos atrás,